Você sabe como são criados e definidos os valores dos honorários advocatícios? Quando você for contratar um advogado, você tem ideia de como são balizados e referenciados os principais critérios para a definição do valor dos honorários e também os critérios e formas de pagamento? Pois bem, em primeiro lugar, é importante explicar, estamos tratando aqui, obviamente, da fixação e apuração de honorários advocatícios particulares, ou seja, aqueles honorários, a remuneração do profissional da advocacia contratado por uma pessoa física ou jurídica para um determinado serviço. Então, assim sendo, gostaria de separar em dois grandes grupos. Nós temos aqueles honorários chamados de honorários contratuais ou convencionais, que são aqueles através dos quais o cliente, ou melhor, o cliente e o advogado estipulam o valor dos honorários para determinado serviço e ali entabulam um contrato de prestação de serviços advocatícios ou assessoria jurídica. São esses os chamados, então, honorários de origem contratual, pois ali se estabeleceu uma relação de prestação de serviços entre o profissional da advocacia e o seu cliente. Esses honorários têm vários tipos que podem ser observados, mas os quais explicarei mais adiante. Voltando, separando em dois grupos grandes, que são honorários contratuais e honorários advocatícios de sucumbência, ou chamados honorários sucumbenciais. Esses honorários chamados sucumbenciais, como o próprio nome diz, decorrem da sucumbência de um processo em um processo judicial. Melhor dizendo, existe um processo judicial, existe o autor e réu, e uma dessas partes, eventualmente, vai perder o processo, integral ou parcialmente. A parte que perder o processo, ou seja, a parte que sucumbir no processo, ficará obrigada a pagar honorários advocatícios para o advogado da parte contrária. E esses honorários sucumbenciais, então, têm uma base e uma vinculação a partir da lei, pois, naturalmente, aquela parte que perdeu o processo não tem um contrato estabelecido com o advogado da parte contrária. Pelo contrário, muitas vezes não conhece aquele advogado e não contratou serviços. Mas por ter perdido um processo como parte, no qual esse advogado representou a parte contrária, essa parte que perdeu, a parte sucumbente, terá que pagar os honorários para o advogado da parte vencedora. Então, aqui a origem destes honorários surge de disposição legal. São estipulados no Código de Processo Civil e outras leis. E valem para várias esferas. Estamos aqui, se formos abordar aqui, principalmente direito processual civil, mas também existe na esfera trabalhista, na esfera tributária, quando se trata de execução fiscal, entre outros. E assim sendo, então, tem esses dois grandes grupos. Honorários advocatícios de natureza contratual, convencionado entre cliente e advogado, por uma prestação de serviço jurídico em âmbito judicial ou extrajudicial, e tem os honorários de natureza sucumbencial, que eu acabei de explicar. Pois bem, nos honorários contratuais, são vários tipos a serem definidos pelas partes, dependendo do tipo de situação, a demanda, o volume de trabalho, a complexidade, o tempo estimado pelo serviço, entre outros fatores. O fato é que, quando se estipula o honorário do advogado com o cliente, serão levados em conta vários fatores na hora de se precificar esses honorários. É importante destacar que na advocacia entre cliente e advogado, advocacia particular, quando se estipula o valor dos honorários a serem fixados para um determinado serviço, tem vários tipos. Dentre eles, a chamada advocacia de partido, que, principalmente para empresas, quando o advogado vai prestar um volume de serviços de forma continuada ao cliente, ou seja, vai se estabelecer um contrato mensal e ele, por 1, 2, 3 anos ou mais, prestará assistência para esse cliente, para esta empresa, tanto em âmbito consultivo, extrajudicial, como também, eventualmente, em ações judiciais, representando esse cliente em juízo. E será estipulado na advocacia chamada de partido, assim tratada na tabela de honorários da OAB, estipula-se um valor mensal fechado, por exemplo, 5 mil, 10 mil, 15 mil reais, por um volume pré-determinado de atividades que será desempenhada por esse advogado ou por essa sociedade de advogados ou escritório de advocacia.
E ali, então, o escritório vai prestar aquele volume de trabalho, aquele volume de demanda, atenderá aquele cliente naquele volume de demandas pré-estipulado mensalmente e, em contrapartida, receberá um valor mensal por esse trabalho, chamado advocacia de partido. Outro tipo, bastante comum, é o honorário avulso, ou que nós chamamos, quem tem prática na advocacia e na rotina forense, os honorários diretos ou honorários iniciais. Alguns advogados gostam de chamar de prolabore direto ou prolabore inicial, que são aqueles valores estipulados pelo advogado junto ao seu cliente por um determinado serviço específico, ou melhor, por um determinado serviço. Por exemplo, o cliente tem uma ação só que ele precisa, uma ação judicial que ele precisa que seja ajuizada, ou ele foi intimado, citado em um processo, precisa que o advogado faça a defesa, acompanhe o processo, interponha os recursos. Então é um processo só, ou seja, uma demanda avulsa. Aquele cliente vai contratar o advogado para uma demanda, atuação em apenas um processo. E por este processo ele vai pactuar, combinar com o seu advogado o valor dos honorários para realizar esse serviço. Então chamamos isso de honorários iniciais, honorários diretos. E então, a título de exemplo, teremos aqui uma demanda, um processo de R$100.000, o cliente foi intimado para responder esse processo. O advogado levará em conta vários critérios que eu vou explicar adiante na hora da fixação e precificação dos honorários, mas sempre observando, até porque é a recomendação prevista na tabela de honorários da OAB, no Estatuto da Advocacia e leis, que sempre se observe o valor da causa, até pela responsabilidade assumida pelo profissional da advocacia. Se o processo é de um porte econômico maior, os honorários terão que observar e ter uma proporcionalidade em relação ao valor da causa, até por imposição legislativa. E assim sendo, o advogado apresentará para o seu cliente uma proposta para atuação naquele processo. E aqui, para fim só de exemplo, numa causa de 100 mil, ele pode apresentar para o cliente: para fazer a sua defesa eu vou cobrar R$10.000. Ponto, mais nada. Esse seria um honorário que nós chamamos de honorários advocatícios diretos, ou um prolabore pelo trabalho na atuação no processo. Esse é um dos tipos comumente utilizado pelos advogados, principalmente na área civil, o processo civil, para estipulação e precificação dos seus honorários. Um outro tipo bastante comum são os chamados honorários de êxito, ou também cota litis, ou alguns se referenciam a eles como taxa de sucesso, que nada mais é. O advogado e o cliente estipulam que o advogado atuando com bastante esmero, se dedicando sobremaneira sobre a causa do cliente, providenciando provas, recursos, articulando junto ao juiz, desembargador, fazendo sustentação oral, enfim, explorando todas as ferramentas que a lei permite para uma boa atuação, uma boa defesa, e eventualmente isso traga um resultado proveitoso ao cliente, ou seja, o êxito, o cliente ao final do processo, diante de uma atuação combativa desse profissional, desse advogado, ele obtenha um pronunciamento favorável da justiça, o advogado então, isso pré-estipulado com o cliente lá no início da contratação, talvez anos depois, quando o resultado realmente se concretizar, uma parte do valor desse processo será paga para o cliente. Se o cliente for credor, ou seja, o advogado atuou e ganhou uma ação indenizatória, por exemplo, para esse cliente de R$500.000, e lá atrás ficou estipulado que ele receberia 10% ou 20% a título de honorários de êxito. Então, quando o cliente recebe esses 500 mil, ele vai pagar para o seu advogado a título de taxa de sucesso ou cota litis, 10, 15, 20%, enfim, o percentual previamente estipulado quando da contratação, e pagará isso ao advogado a título, então, de honorários de êxito. Essa é uma modalidade bastante comum, tanto na esfera civil, trabalhista, também no tributário é bastante difundido entre os profissionais que atuam nessas áreas. E, assim sendo, os clientes costumam ter essa proposta, essa forma de atuação e essa forma de remunerar o profissional pela atuação concreta naquele caso. Outro modo difundido também na advocacia, principalmente na área empresarial, mas não deixa também de se aplicar para pessoas físicas que têm alguns processos em andamento, geralmente mais de 3, 4, 5 processos, é a chamada taxa de manutenção do processo. Alguns advogados referenciam a isso como TMP ou dão nomes similares, mas nada mais é do que uma taxa mensal a ser paga
fazer uma referência aqui, uma analogia, como se fosse pela administração do processo judicial, principalmente, ou um processo até administrativo, mas enfim, no âmbito judicial, principalmente, como um processo judicial pode vir a demorar 1, 2, 3, 4 anos para ter um desfecho, alguns escritórios e advogados costumam trabalhar, cobrar do cliente, estipular com o cliente uma taxa de manutenção ou de administração do processo. Alguns chamam de taxa de administração do processo, TAP ou TMP, como eu disse anteriormente. Então, ele pode eventualmente estipular honorários iniciais ou prolabore inicial, que seria um valor pré-determinado pelo serviço propriamente dito ao longo daquele processo, que o cliente pagará desde o início, pode ser parcelado ou não, isso é livremente pactuado entre cliente e advogado. E além disso, ele pode acumular e propondo, claro, com transparência e clareza ao cliente, que ele vai cobrar honorário inicial mais uma taxa de manutenção mensal, né, para custear parte, porque o processo pode demorar anos e como um processo ele gera despesas para o advogado, para o escritório da advocacia que ele mantém, ele cobra essa taxa para custear uma parte da administração, despesa com internet, telefone, secretária, telefonia celular, deslocamento para audiência, etc. Então ele apresenta essa proposta para o cliente dizendo, eu vou te cobrar R$5.000 de prolabore inicial ou de honorários diretos aqui pelo meu serviço, mas também vou te cobrar mais R$80 por mês enquanto o processo estiver em trâmite a título de taxa de administração ou taxa de manutenção do processo. Tá? E o cliente, então, claro, desde que o cliente concorde, assine, esteja previsto contratualmente, o cliente vai pagar os honorários diretos, ali, o prolabore inicial, também pagará a taxa de manutenção. Tá? Não são todos os advogados que costumam trabalhar dessa forma e escritórios que têm essa política, mas também é relativamente comum, como eu disse, principalmente para escritórios que prestam assessoria para empresas, né, que têm às vezes 100 processos em andamento, 200, 300 e pagam uma taxa por processo para custear parte do custo operacional de manutenção desse processo pelo escritório de advocacia. Pois bem, então aqui tratamos de pelo menos 3 tipos na contratação, né, que seria o prolabore inicial, o honorário de êxito, ou cota litis, e a taxa de manutenção. E aqui é possível, com criatividade até mesmo entre o cliente e o advogado, estipular que até a cumulatividade dessas taxas, desses honorários, melhor dizendo. De forma que, desde que seja proporcional, razoável e haja essa transparência, essa honestidade, essa clareza, desde o início da apresentação da proposta pelo advogado para a atuação em favor do cliente naquela causa, naquela demanda, ele tenha transparência e apresente a proposta com clareza do que ele vai cobrar, de que forma ele vai cobrar, é possível acumular, então, essas remunerações, de forma que, em alguns casos, se o escritório vai cobrar essa taxa de manutenção mensal, muitas vezes ele cobra um pouco menos no honorário direto, o honorário chamado também de prolabore inicial, ele cobra um valor mais baixo do prolabore inicial, mas em compensação ele vai cobrar essa taxa de manutenção ao longo dos 24, 36, 48 meses que eventualmente vierem a durar esse processo. Alguns escritórios colocam inclusive um limitador, que por exemplo, ele coloca, eu vou te cobrar a taxa de manutenção do processo enquanto o processo estiver em curso, até ele acabar, mas limitado a 36 meses, porque aí se o cliente paga 36 meses, mesmo assim o processo não acabou, dali para frente o advogado, o escritório da advocacia continuam tocando o processo com a mesma responsabilidade. Porém, neste exemplo, a partir da 37ª parcela, o cliente fica isento do pagamento dessa taxa. Isso, como eu disse, depende muito da pactuação, é de livre convenção entre as partes quando da elaboração do contrato de prestação de serviços. Tá? Mas o importante que eu queria ressaltar aqui e reiterar é que a cumulatividade ela é legal, ela é permitida, claro, desde que, como eu disse, com muita transparência e clareza seja apresentado isso ao cliente desde o início da contratação. Então o advogado eventualmente vai apresentar um programa de remuneração, por assim dizer, um pacote que englobaria honorário inicial, taxa de manutenção e honorários de êxito. Ele pode tanto fixar ou ele junto ao cliente, as partes podem convencionar que será somente um tipo de honorário, por exemplo, somente o prolabore inicial, os honorários diretos, com um valor nominal ali estipulado, que poderá ser pago à vista ou parcelado, e aquele valor é fechado, então o advogado assume a responsabilidade de tocar o processo do início ao fim por aquele valor, o cliente paga e está tudo certo.
mas como também as partes podem convencionar que será pago o honorário inicial, mais uma taxa de manutenção e mais os honorários de êxito. Ou, eventualmente, somente o prolabore inicial e honorários de êxito, tem taxa de manutenção. Aí vai muito da criatividade e da razoabilidade e do consenso entre as partes na hora da negociação e apresentação dessa proposta pelo profissional da advocacia ao seu cliente. E aqui, pessoal, eu faço questão também de destacar que a advocacia é uma profissão regulamentada, ou seja, ela tem previsão na lei, é uma profissão que tem todo um regramento próprio, tem previsão tanto na Constituição Federal como em leis esparsas. Existe o Estatuto da Advocacia da OAB, que é uma lei federal, a Lei 8.906 de 94, que estipula as principais regras a serem observadas pelos advogados, pelos profissionais do direito, da advocacia principalmente. Cria a figura da Ordem dos Advogados do Brasil, que é o órgão de classe representativo e fiscalizador da atividade advocatícia. Enfim, é importante destacar que, assim como outras profissões como a medicina, a odontologia, é uma profissão regulamentada e, assim sendo, tem uma série de normas que precisam ser observadas pelo profissional no exercício da sua atividade. Tá? Inúmeras regras, são várias leis, são vários provimentos, existe o Código de Ética e Advocacia da OAB, Conselho Federal da OAB, que é um provimento intitulado Código de Ética e Disciplina, que tem uma série de regras que o advogado precisa seguir para manter a ética e poder exercer regularmente a profissão. E dentre elas existem os balizadores justamente dos honorários, da forma que o advogado deve ser remunerado pelo trabalho. Tá? E inclusive uma das principais regras é que o profissional da advocacia fará jus aos honorários advocatícios, tanto aqueles que eu citei de natureza contratual, pactuado com o seu cliente, né, conforme negociação e convenção entre as partes, mas também os honorários de sucumbência e honorários eventualmente arbitrados pelo juízo. Sempre que houver uma discussão pelo serviço ali que foi realizado, poderá ser objeto de uma ação judicial e na ação judicial o juiz arbitrará qual será o valor dos honorários a serem recebidos por esse profissional de acordo com o tipo de demanda, a complexidade, tempo, grau de zelo, etc., entre alguns outros fatores. O fato é que, então, tem isso, os honorários têm previsão nessa legislação, nessa regulamentação própria, que culminam na tabela de honorários advocatícios da OAB. Aí cada OAB de cada estado, né, que há uma competência regional, existe o Conselho Federal, mas a edição das tabelas de honorários advocatícios ficam a critério de cada OAB estadual. Então, no Paraná, por exemplo, nós temos a OAB Paraná, e a OAB Paraná edita uma tabela de honorários advocatícios que serve de balizador para que os advogados definam e precifiquem os honorários que apresentarão aos seus clientes. Aí depende do tipo de demanda, se é na esfera civil, trabalhista, tributária, área de família, o tipo de ação, o proveito econômico que poderá advir ao cliente, o valor da causa, entre outros fatores, e ali estipula alguns critérios objetivos a serem observados, e inclusive tem patamares mínimos previstos, que menos do que esse mínimo previsto na tabela, em tese, o advogado não pode cobrar do seu cliente. Tá? Menos do que o mínimo seria ali até passível de um reconhecimento ali do cometimento de uma infração ética pelo profissional da advocacia que eventualmente não observe esse mínimo legal, o mínimo previsto na tabela. E também quero me colocar aqui à disposição para esclarecer que, dentre alguns fatores que tanto o advogado vai levar em conta na hora de precificar o próprio honorário, aquele que ele pretende apresentar ao seu cliente como uma proposta, mas também que serão levados em conta, eventualmente, se o juiz vier arbitrar os honorários, e isso vale tanto para honorários que eventualmente decorram de uma relação contratual, daquilo que foi de uma relação que se firmou de prestação de serviços entre o cliente e o advogado, mas como também de uma relação processual, como eu expliquei anteriormente, em relação aos honorários de sucumbência. Tanto em um caso como em outro, alguns critérios como o zelo profissional, o local da prestação de serviço, a natureza e importância da causa para o cliente, o trabalho realizado e o tempo exigido, e também o renome na profissão. Esses são alguns dos principais critérios aqui de cunho mais subjetivo,
mas que não podem deixar de ser observados tanto pelo profissional na hora de estipular os honorários que cobrará do seu cliente, mas também pela justiça, pelo juiz que vier arbitrar os honorários advocatícios ou até definir os honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos pela parte que perdeu e que terá que pagar os honorários para o advogado da parte contrária, da parte vencedora. Tá? Então, esses são alguns dos critérios, e na tabela de honorários advocatícios da OAB, você vai encontrar outros critérios ainda mais específicos, aí, um pouquinho mais objetivos e diretos, que definirão e guiarão a precificação proporcional, justa e adequada do profissional da advocacia. E aqui, me encaminhando para o fim, faço questão também de destacar que o profissional do direito, o advogado particular, quando ele se propõe a prestar o serviço ao cliente, ele fica submetido, como eu disse anteriormente, a uma série de regras a serem cumpridas, de cunho ético, de obrigação legal, e que ele precisa observar. Uma delas, bem importante, que tem a ver com o assunto que estamos tratando nesse vídeo, é o dever de prestar contas, que está previsto na legislação, no Código de Ética, e o advogado ele tem o dever de prestar contas ao cliente sempre que envolver uma situação ali de custo, de honorários mesmo, se ele fixou honorário quota litis ou chamado honorário de êxito, ao final da demanda ele recebe valores em nome do cliente e faz o repasse, eventualmente ele desconta o que ele tem de direito do que ele combinou com o cliente, daquele percentual quota litis, e ele faz o repasse da parte líquida ao cliente. Neste momento ele tem a obrigação, o dever legal de prestar contas, de dizer, olha, está aqui o comprovante, eu recebi tanto da justiça, aqui a parte contrária pagou 100 mil, dos quais eu descontei 10 mil que eram referentes aos honorários que nós combinamos de 10%, sobraram 90, foram descontadas algumas custas, enfim, ele vai ter que apresentar as contas de forma detalhada, acompanhadas dos respectivos comprovantes, indicando esse relatório para o cliente de prestação de contas com clareza e transparência, a fim de que o cliente possa constatar ali se as contas de fato estão regulares. E então essa é uma obrigação legal do advogado, ele tem esse papel, deve fazer isso, né? Não além de ser uma recomendação, é uma imposição que ele precisa, legal e ética, que ele precisa cumprir com rigor. E também importante destacar, na verdade uma recomendação é que você, sempre que você contratar com um advogado, que você estiver em vias de estipular a contratação do serviço do profissional da advocacia, se cerque de garantias de que vai ser feito um contrato de prestação de serviços, tá? Isso é uma recomendação, está inclusive nas normas que os advogados precisam seguir, no sentido de que qualquer serviço que seja um pouquinho mais complexo, né, que exija um pouquinho mais de atenção e cuidado, esse serviço precisa ser formalizado e objeto de um contrato específico a ser assinado entre o advogado e o cliente. Então, a recomendação é que sempre peça ao advogado para elaborar esse contrato e que esse contrato seja claro, transparente, né, a fim de que o cliente entenda qual será o escopo de trabalho do advogado, qual a forma de remuneração, como e quando serão pagos os honorários, quem arcará com as custas processuais e despesas, eventualmente prazos de vigência. Aí depende muito de diversos fatores, como se a atuação é para uma situação extrajudicial, como um parecer jurídico, por exemplo, ou a elaboração de um contrato de compra e venda, você está comprando um imóvel e precisa de assessoria, o profissional vai prestar assistência para revisar as cláusulas contratuais, para otorgar ali uma segurança no momento da compra do imóvel. Então, a não ser que para atividades mais simples, né, que no dia a dia também é comum, o advogado faz um servicinho um pouquinho mais simples, algo que uma orientação para o cliente ali rápida, ou eventualmente até uma notificação extrajudicial sobre uma situação menos complexa e que o cliente precisa de uma assistência para que seja redigida uma carta para enviar para a parte contrária, uma notificação extrajudicial formalizando alguma exigência, alguma coisa, e muitas vezes o advogado não precisa fazer um contrato detalhado de prestação de serviços ou de remuneração. Sendo, como eu disse, um ato avulso e relativamente simples, o advogado pode combinar ali com um certo grau de informalidade, falando, eu posso fazer o serviço aqui para você por X reais, é o que você paga, e o advogado faz o serviço
e está tudo certo. Não existe ali também um cometimento de uma irregularidade, de uma infração. Tá? Sendo algo mais simples, não exige ali uma formalidade maior, mas sempre que exigir uma demanda, qualquer que seja, pode ser até extrajudicial, mas principalmente em âmbito judicial, sempre que houver atuação, você contratar o advogado para atuação em âmbito judicial, seria importante e recomendável que isso seja definido, todos os deveres e direitos de ambas as partes, tanto do cliente e do advogado, estejam previstos em um instrumento contratual claro, transparente e justo, adequado. Então aqui me despeço, me colocando à disposição. Procure sempre conversar com o seu advogado, procure bons profissionais especializados nas suas áreas, e peçam esclarecimentos sobre a forma, antes da contratação mesmo, sobre a forma e critérios de estipulação dos honorários advocatícios. E sempre que possível e minimamente complexa a sua demanda, peça a esse profissional que ele apresente o contrato de honorários antes do início dos trabalhos, a fim de estipular, desde logo, todos os critérios principais, os direitos e obrigações que balizarão a sua relação com o seu advogado durante aquela demanda, que poderá se desdobrar, quem sabe, por alguns anos. Me coloco à disposição e me despeço. Até mais.